Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos dar continuidade ao assunto da nossa aula passada, que se tratava da parte de controle e organização da manutenção. Esta é uma aula da disciplina de técnicas de manutenção do S3 Técnico em Eletrotécnica do IFCE Campus Cedro, Cedro, Ceará, Brasil. Nesse momento estão aqui presentes os alunos Donizete, José Cleton, José Jaime, e o Everaldo também. Acho que o Everaldo estava online e saiu, alguém saiu aí, mas já deve estar de volta, ok? Vamos dar início, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom, da aula passada, nós vimos a importância de se ter um sistema de controle de manutenção. Nós vimos que esse sistema ele pode ser feito de uma forma manual, ele pode ser feito de uma forma informatizada ou usando ferramentas manuais e informatizadas. E aí nós teremos todas estas vantagens. Toda vez que eu vou planejar um serviço de manutenção, deve estar bem claro, né, quais serviços serão feitos, quando é que estes serviços serão feitos, quais os recursos que serão necessários para a execução deste serviço, o tempo que vai ser gasto em cada serviço, para que eu possa concatenar as atividades pendentes, existentes a serem feitas, qual será o custo de cada serviço, para eu saber quanto é que estou gastando com manutenção, que materiais serão aplicados e quais máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessários. Faltou eu colocar nesse ponto, mas também a quantidade de pessoas, a quantidade de horas homem serão necessárias para executar, desempenhar o serviço. Tudo isso vai ser possível de identificar através de um sistema de controle de manutenção. E aí eu deixei como dica para vocês assistirem em casa, né, uma aulazinha que inclusive já está disponível, um vídeo, né, que já está disponível aí para vocês no Google Sala de Aula. E ficamos de dar continuidade a um exemplo que eu trarei aqui para vocês de como é que funciona o sistema de controle que a Enel utiliza para fazer inspeções em suas redes de distribuição de energia elétrica. Esse planejamento recebe o nome de PAI, lá na Enel, que é o Plano Anual de Inspeção. É um tipo de manutenção preventiva, e a gente pode dizer também que preditiva, dependendo da situação, que a Enel faz nas suas linhas, nas suas redes de distribuição de energia elétrica, sejam nas redes de baixa tensão, sejam nas redes de média tensão, ou seja, nas redes que passam 380, 220 volts, ou mesmo nas redes de 13.800 volts. A Enel ela também é responsável, né, por linhas de distribuição de alta tensão, em 69.000 volts. Mas esse plano anual de inspeção está destinado para as redes de média e baixa tensão, e para as inspeções das redes de alta tensão, a gente também tem um plano próprio, ok? Mas nós vamos focar nesse plano das inspeções das redes de média tensão. E aí elas utilizam, né, a Enel utiliza, ou pelo menos utilizava, porque eu trago aqui informações para vocês da época que eu era funcionário aí na empresa, ela utilizava uma planilha em que o inspetor de linha já tinha previsto, no decorrer de todo o ano, as inspeções de rede que ele deveria fazer. Então, a Enel pegava o ano e dividia em semanas. Na época não era nem Enel, né? Na época era Coelce. Ela pega o ano e divide em semanas, em várias semanas. Né? Semana 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante. E aí ela define um trecho de rede a ser inspecionado para cada semana. As redes de distribuição de energia, pessoal, são enormes, né? Tem quilômetros e quilômetros de extensão. E não é em 1, 2, 3 meses que eu vou conseguir, né, inspecionar toda uma rede tão extensa para verificar e encontrar defeitos e anomalias. O quadro que eu trago aí para vocês, por exemplo, é de um plano anual de inspeção lá da cidade de Lavras da Mangabeira, das redes de distribuição que saem da subestação de Lavras da Mangabeira. A subestação de Lavras da Mangabeira, ela tem 3 circuitos, sendo que um circuito é um circuito urbano, ó, RDU, Rede de Distribuição Urbana.
O nome desse circuito é o LVM, de Lavras da Mangabeira, né? 01M3. Então, este circuito aqui, ele atende toda a zona urbana de Lavras da Mangabeira. Uma rede de distribuição urbana, ela tem como característica ser curta, ter uma extensão relativamente menor, relativamente pequena, mas, em compensação, ter uma quantidade de carga bem centralizada, muito bem localizada, dentro de um perímetro urbano. Okay? Já os alimentadores rurais têm como característica serem circuitos bem mais extensos, e as cargas que estes circuitos vão alimentar, que estes circuitos vão atender, estão todas espalhadas. Aí vocês podem pensar, né, na zona rural, as casas estão todas espalhadas, os sítios estão todos espalhados, né? E aí, claro, eu vou precisar de uma extensão de rede maior, e esta rede, consequentemente, evidentemente, será maior também. E aí nós temos, na subestação de Lavras da Mangabeira, como exemplo, 2 alimentadores rurais. Idêntico aqui a Cedro também, tá? Cedro nós temos 3 circuitos saindo da subestação de Cedro. 2 circuitos que atendem à zona rural e um circuito que atende à zona urbana. Então não é muito diferente aqui da cidade de Cedro. E quais são esses 2 circuitos rurais, né? Nós temos o LVM01M2, que na verdade atende boa parte da zona rural de Lavras da Mangabeira e também a cidade de Aurora, visto que também a cidade de Aurora não tem subestação, tá? Por isso que, inclusive, aqui está embaixo, conjunto AUR, Aurora. E o outro circuito que atende à zona rural da cidade de Lavras da Mangabeira é o LVM01M4, tá certo? Como eu disse para vocês, estes circuitos, eles têm quilômetros e quilômetros de extensão. E saem por aí a atender vários consumidores. Para que vocês tenham uma ideia, tá? Eu não esteja aqui falando para vocês apenas na imaginação, eu vou mostrar aqui uma apresentação que eu tenho para a disciplina do S4, que se chama Redes de Distribuição. Tá? E aí vocês vão ter uma noção da extensão e tamanho destas redes. Estou só procurando aqui rapidinho, e vocês vão visualizar aqui junto comigo. Pronto, achei aqui, vou compartilhar, acho que vocês já devem estar vendo aí na tela de vocês. Olha só, aqui nós temos a extensão dos alimentadores, das redes de distribuição da cidade de Cedro e um da cidade de Icó. Vocês terem uma ideia, olha esse azulzinho aqui, né? Esse azulzinho aqui, ele sai lá da cidade de Icó e vai se espalhando pela zona rural de Icó, entra ainda um pouquinho no território de Cedro, entra ainda um pouquinho no território de Iguatu. Mas olha só o tamanho da extensão desta rede. Como é que o cara dá manutenção nessa rede? Como é que eu vou atrás de defeitos nessa rede? Dá para fazer inspeção num dia só? Não dá. Olha esses outros de Cedro. Ó. E Cedro tem um que ele sai de Cedro e atende boa parte aqui, ó, da zona rural de Várzea Alegre. Ó. E esse vermelhinho pequenininho que vocês estão vendo aí, que eu vou circular agora de outra cor, para não confundir, este vermelhinho aqui pequenininho é o da zona urbana de Cedro, certo? Bom, então com isso dá para a gente ter uma noção do tamanho, né, da extensão destas redes. E o que é que estes inspetores de rede, inspetores de linha, têm que fazer. E aí vocês já podem ver aqui no campo zona, né, que nós temos a divisão, a quebra destes circuitos em várias partes. No caso do Lavras 2, do LVM01M2, eles dividiram em 12 partes, ó, tá vendo? E nomearam cada uma dessas partes de zona. Então, zona 1, zona 2, zona 3, tá? E cada zona tem um nome. Então, a zona 1 é o LVM, de Lavras da Mangabeira, né? Por isso o LVM. M2, porque é o alimentador M2. E aí a sequência de zonas recebe uma letra do alfabeto. Então, A, B, C, D, E, F, G, e assim por diante, tá? E aí ele também detalha aqui a localização. Ó. A zona 1, redistribuição rural, Lavras, Aurora. Ela inicia
num porte de código MR3263 e se encerra num porte de legenda MQ9061. Inicia no porte MR3263 e se encerra no porte MQ9061. Extensão desse trecho, 35 quilômetros. Nível deste trecho, e aqui a gente tem um assunto interessante a tratar, é um nível C. E a gente pode comparar aqui com o nível A, que foi atribuído à rede de distribuição urbana de Lavras da Mangabeira. Se atribui um nível A, porque esse aqui é um alimentador urbano. E se eu perder esse cara aqui, se eu perder esse trecho aqui, um alimentador urbano, eu vou perder muitas cargas em um trecho bem pequeno, de 18 quilômetros. Então, a importância desse alimentador, né, é um pouco maior do que desse simples trecho aqui de 35 quilômetros, mesmo tendo uma extensão menor, 18 quilômetros, e esse trecho aqui tem uma extensão maior, 35. Mas quem é mais importante? Esse cara aqui. Porque entre a MR 3263 e a MQ9061, eu tenho muito menos clientes do que entre a MS 6888 e a MS 4354, que é nada mais nada menos do que o início e fim deste circuito urbano aqui de Lavras da Mangabeira. Ok? Por mais que o nosso plano, o nosso planejamento de inspeção desse alimentador não para por aí. Eu tenho 35 quilômetros de extensão e eu vou dar inspeção pelo menos uma vez aqui na semana do ano que recebe essa letra E aqui. Então, está previsto, né, para que este trecho aqui receba uma inspeção na semana. Estava, né, porque esse nosso plano aqui é de 2011, tá vendo aqui, ó? Então, a semana que se iniciava no dia 28 de março de 2011, que é a semana 13, seria destinada para que o inspetor de linha fizesse uma inspeção nesse trecho aqui. Na verdade, a semana 13 tem a previsão que ele faça a inspeção em 2 trechos. E quando eu digo semana, o inspetor tem os 7 dias da semana para fazer esse trecho. Então, ele vai ter 7 dias da semana para percorrer 35 mais esse trecho aqui, que é de 16 quilômetros. Tá certo? Então, ele vai ter uma semana, ele vai ter 7 dias para percorrer algo em torno de 51 quilômetros de rede. E ele vai inspecionar o ramal, né? Nesse caso aqui, ó, o LVM M2J, a zona 10, que é o ramal do sítio Mocó até Canjica, que se inicia na legenda, no porte de legenda MQ 9657 e MS 8082. Então, eu já tenho definido que nesta semana eu vou fazer estas 2 inspeções, nestes 2 trechos aqui. E vocês já devem ter notado que, para marcar essa inspeção, tem a letra E. Só que inspeção não começa com a letra E, não é verdade? Por que tem essa letra E aí? É uma letra E de inspeção? Não. Essa letra E, ela significa que o tipo de inspeção que ele vai fazer aqui é uma inspeção expedita. Nós temos 2 tipos de inspeção. Vou até voltar aqui, ó. Eu vou só passar o cursor aqui, espero que vocês verifiquem, ó. Programa Anual de Inspeção expedita e minuciosa, tá? Expedita e minuciosa. Então, a inspeção expedita é aquela inspeção que o inspetor, ele não vai ser tão minucioso em sua inspeção. Ele vai passar lá, vai verificar se tem árvores próximas ao porte, se tem isolador quebrado, etc, etc. Mas tudo isso ele vai fazer ao solo, sem precisar subir no poste para verificar as estruturas, para verificar a situação. Ele pode usar binóculo, etc. Já na inspeção minuciosa, não. Na inspeção minuciosa, o cara ele tem que ir lá a campo, subir no poste, olhar poste por poste, é o que o pessoal costuma chamar de inspeção poste a poste, né? Olhar poste por poste, estrutura por estrutura e verificar tudo tintim por tintim como está a rede. Nesse caso aqui, né, que eu estou grifando para vocês, nós temos 2 inspeções expeditas para esta semana em 2 trechos. Agora vocês podem verificar aqui, ó, que quando eu tenho uma inspeção minuciosa,
agendada, eu vou até pintar aqui de verde. Quando eu tenho uma inspeção minuciosa agendada, eu só tenho esta inspeção para a semana. Então, o meu inspetor não vai fazer nenhuma outra semana. Nas outras semanas, vez ou outra, eles agendam 2 inspeções para uma semana só. E presume-se que é possível fazer. Mas quando é minuciosa, não. Quando é minuciosa, não pode ter. Uma minuciosa e uma expedita, por exemplo, numa semana só. Por quê? Porque ele vai demorar mais tempo. Qual é o trecho que ele vai fazer essa inspeção minuciosa? Esse trecho aqui, ó. Um trecho de 50 quilômetros, que se inicia no poste MQ9274 e acaba no NB0198. É o trecho da rede de distribuição rural de Aurora até Ingazeira. É a zona 5 desse alimentador. Tá certo? Ok? O mesmo raciocínio, tá, pessoal, para todos os outros trechos, tá? E aí a gente tem, por exemplo, né, aqui, Lavras, Quitaiús e Agrovila de Quitaiús, que é o trecho 1 do Lavras 4. Opa, trecho 1 do Lavras 4. É um trecho de 37 quilômetros de extensão, e ele vai ter uma inspeção lá, agendada lá para o mês de maio, porque não entrou aqui, tá? Tá bem no cantinho, não dá para a gente ver. Mas o que é que a gente... Opa! O que é que a gente pode ver aqui dessa nossa planilha? Vamos acompanhar um único trecho, ó. Eu vou pegar aqui o trecho, primeiro trecho, Lavras, Aurora. Veja só. Cada trecho desse aqui vai receber pelo menos 2 inspeções anuais. Nesse primeiro trecho que a gente está destacando, ele vai receber uma inspeção manual, uma inspeção no dia 28 de março, na semana de 28 de março, a semana 13, né? E outra inspeção minuciosa na semana 37. Então, ele vai receber, cada trecho, 2 inspeções. Uma expedita e uma minuciosa. Todo trecho tem isso. Todo trecho. Aqui faz até uma escadinha de minuciosas, tá vendo? Uma semana minuciosa em uma, outra minuciosa em outra, outra minuciosa em outra, outra minuciosa em outra, tá vendo? Mas cada uma dessas já passou por uma inspeção expedita, tá vendo? Esse aqui já passou por uma inspeção expedita, esse aqui por uma inspeção expedita, esse aqui por uma inspeção expedita. Ou seja, se esse plano anual de inspeção for seguido corretamente, nós podemos deduzir que um alimentador inteiro, uma rede inteira foi inspecionada pelo menos 2 vezes no ano. Uma vez uma inspeção expedita e uma vez minuciosamente recebeu essa inspeção. É uma rede que não é qualquer rede, né? É uma rede que tem uma extensão de, no caso dessa nossa primeira aqui, ó, 256 quilômetros. No caso da terceira aqui, que é maior ainda, ó, 410 quilômetros de rede. Então, o cara vai ter que percorrer 410 quilômetros de rede, pelo menos 2 vezes ao ano. Ou seja, 800 quilômetros, né, de rede. Porque ele faz 2 vezes, 400 inspeção expedita, 400 inspeção minuciosa. Então, estas redes não ficam lá ao Deus dará, não ficam lá ao léu, né? Elas passam por estas inspeções anuais, através desse plano anual de inspeção. Lembrando que esse que eu estou trazendo aqui para vocês era o plano de 2010 para execução em 2011, né? Vocês podem ver que todas as datas aqui estão sendo executadas em 2011. Beleza, pessoal? Bom, mas esse é apenas o primeiro passo, tá? É fazer esse plano anual de inspeção. Mas eu tenho que seguir todo um roteiro, todo um procedimento, todo um protocolo que me garante o controle desse processo, que me garante a segurança, inclusive, com que esse processo é realizado. E até mesmo para que o inspetor possa sair a campo, ele tem que sair a campo através de um documento padrão, que é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de controle da manutenção. Na Enel, eles utilizam o nome deste documento, eles chamam esse documento de OT, certo? Que é a abreviação para a ordem de trabalho. Então, todo o serviço que é feito dentro da Enel
de manutenção, de obras, de construção, deve estar amparado, deve estar documentado em uma ordem de trabalho, em uma OT. Inclusive, a manutenção preventiva, que é a prática da inspeção de campo. Ou seja, a saída do inspetor ao campo deve ser registrada e documentada. Para tanto, se é gerado por meio de um sistema informatizado, é um sistema de controle informatizado da manutenção, que lá na Enel eles chamam de GOM. Sistema GOM. É a gestão de obras, sistema de gestão de obras e manutenção. Esse sistema GOM gera uma ordem de trabalho de inspeção. Neste documento, aquele trabalho que será executado pelo inspetor. Então, deve ter um número de ordem e único que identifique este trabalho para que não haja duplicidade. Este trabalho deve ter um início e fim previsto. No PAI, né, a gente viu no plano anual de inspeção, a gente viu que ele tem uma semana para fazer as inspeções previstas, as inspeções programadas. Então, o início, a data de início daquela inspeção e o final, quer dizer, o início, a data de início daquela semana destinada para a inspeção e o final é a data do final da semana destinado para aquela inspeção. Então, toda a OT de inspeção tem o seu início e fim previsto. Deve também delimitar o trecho que será inspecionado. É uma inspeção na zona 1, então está lá, trecho a ser inspecionado, zona 1. Deve também especificar o tipo de inspeção que será realizada. É uma inspeção minuciosa? É uma inspeção expedita? Isso deve ser controlado também deve ser registrado nesse documento. Deve também ter neste documento a informação do técnico responsável por aquela inspeção. Qual é o eletricista, qual é o eletrotécnico que está responsável por fazer esse trabalho. Como eu disse, não pode deixar Deus dará. Não pode deixar o solto. Uma semana quem faz é fulano, outra semana quem faz é ciclano. Beleza, por mais que seja, mas quem é? De quem é a responsabilidade? Quem é que vai fazer a inspeção? Tem que estar documentado, tem que estar previsto. Porque senão passa o tempo, ninguém cuida, né? Ninguém é de ninguém, e todo mundo é de todo mundo, e ninguém faz nada. Então deve estar definido o técnico responsável pela inspeção. E também, como a gente viu, toda atividade de manutenção, ela envolve procedimentos padronizados, ela envolve manuais de equipamentos, ela envolve o mapa, o circuito, o detalhamento, né, dos trechos que passarão, que receberão manutenção. E, assim também, o inspetor de rede de distribuição, ele também deve seguir todo um procedimento já pré-estabelecido para aquele tipo de atividade que será executado. E esse procedimento, né, deve estar informado de forma clara no documento, na ordem de trabalho, na OT. E aqui eu trago para vocês um modelo, né, de OT, pelo menos que a Enel, que na época não era a Enel, era a Coelce, utilizava, né, da época que eu ainda trabalhava lá. Inclusive, uma ordem de inspeção da qual eu fiz, né, esta inspeção. Olha só as informações que tem nela. O número da OT. Esse número é único. Depois que o sistema gera, nenhum outro número é idêntico, é utilizado. Então, a OT de inspeção 876530, se você for localizar ainda hoje no sistema GOM da Enel, está lá registrado que a OT 876530 foi uma OT de inspeção que foi direcionada para o técnico tal, para fazer inspeção no trecho tal. E aí, no título da OT já tem esse detalhamento. Ó. É uma inspeção num alimentador, numa rede que tem por nome ICH 01 e 3. A zona é a zona 18. Qual é o tipo de inspeção? É uma inspeção expedita, por isso uma inspeção expedita em uma rede de média tensão com extensão de 26,7 quilômetros. Beleza? Quem é que vai fazer essa inspeção? Qual é o técnico responsável por esta inspeção? Bom, aqui está definido que quem vai fazer essa inspeção é o técnico, à época, né, Moisés Gomes de Lima.
qual é o recurso que ele vai utilizar? Onde é que vai sair a grana para ele fazer essa inspeção? Porque para ele fazer essa inspeção, precisa de um veículo, precisa de botar gasolina nesse veículo, etc, etc. Vai sair de um recurso que recebeu o nome de DC, turma DC. A localização da inspeção. Ele vai fazer essa inspeção lembra que eu falei para vocês, da aula passada, daquela divisão dos departamentos? Tá? Ele vai fazer no departamento Centro-Sul, que é aquela divisão que eu mostrei lá para vocês de manutenção. A localização geral. Uma localização mais aproximada, na cidade de Icó, Ceará. Tá certo? E qual é o prazo que ele tem para fazer esse serviço? Qual é o prazo de início e fim para ele executar esta inspeção? Bom, ele tem o prazo de início do dia 8, tinha, né? De 8 de março para iniciar até o dia 12 de março, ok? Isso aqui é uma segunda-feira e terminar numa sexta-feira. A semana útil, né? 5 dias. 8, 9, 10, 11, 12. Inicia na segunda-feira e termina Inicia na segunda-feira e termina na sexta-feira. Só estou selecionando aqui para a gente marcar. Inicia na segunda, termina na sexta-feira. É o prazo que ele tem. Isso aqui é o prazo programado, tá? Programado. A execução pode ser diferente, tá? Data da emissão. Essa foi até gerada com atraso, né? O início está para o dia 8 e a ordem de trabalho foi emitida só no dia 9 de março, né? E aí a data de execução eu vou preencher aqui. Ah, não, para fazer inspeção nesse trecho de 26 quilômetros, eu não levo 5 dias inteiros, tá? Então, eu levei apenas 3 dias. Aí, nesse documento, eu vou marcar. Não, estava para o dia 8 de março. Eu iniciei no dia 9 de março. Eu vou preencher aqui, né? 9 de março. Aqui era 2010, né? 9 de março de 2010. Eu iniciei às 8 horas, eu não vou escrever aqui, né? E terminei no dia 11 de março. Então, eu levei só o dia 9, 10 e 11. Então, levei apenas 3 dias, ó, tá ok? E fica aqui registrado, certo? O tempo que eu levei para fazer esta inspeção. Além disso, ó, como eu disse no slide anterior, eu também informo qual é o procedimento de manutenção que o técnico vai tomar por base para fazer essa inspeção em campo. E esse procedimento está posto logo aí abaixo, é a próxima informação. Então, o procedimento que eu vou utilizar como referência é o PEX 023, que é um documento que teve a sua última revisão em 2008, isso na época, né? E o nome desse PEX, procedimento de execução, se chama Inspeção em Redes de Média e Baixa Tensão. Então, eu não posso chegar lá e inventar as coisas, né? Eu vou seguir tudo o que este procedimento de execução me indicava para seguir à época. Aqui eu tenho, né, a descrição e o motivo do trabalho. Descrição ou motivo do trabalho. A descrição é uma inspeção em média tensão, tá certo? E aqui eu tenho o detalhamento das instalações. É a zona 18 de um alimentador que se chama ICH 01 e 3. E como é a zona 18, no final aí recebe a letrinha R, que é a letra de número 18 do nosso alfabeto. Esta ordem de trabalho está direcionada para o técnico Moisés Gomes de Lima, mas ela pode ser executada por um ou mais técnicos. Não precisa ser só o técnico Moisés Gomes de Lima a executar essa ordem. Então, eu também tenho aqui uma relação dos técnicos habilitados para executar esta ordem de trabalho. No caso aqui, a inspeção, né, tinha apenas esse técnico mesmo, então era o jeito só ele fazer, tá? Então ele que se vira, ele que luta aí para fazer a sua manutenção, a sua inspeção. E de fato ele fez, tá bom? E dentro do prazo. Mas poderia ter nome de mais pessoas, se mais pessoas forem ser destinadas para executar essa inspeção junto com ele. Não necessariamente apenas um inspetor de linha vai fazer. Uma inspeção minuciosa, por exemplo. Uma inspeção de minuciosa é praticamente impossível o cara fazer sozinho. Então eu designo 2, 3, 4, 5, 6 técnicos
para fazer essa inspeção minuciosa junto dessa ordem de trabalho. Aqui nós temos mais observações, mais detalhes do serviço que vai ser feito. Inspeção em média tensão, né, IE, em MT, inspeção em média tensão na zona 18, que pega lá do sítio Lagoa, Vila São Bento, Vila Pedrinhas e Vila Tanques, no Icó. Isso aqui, minha gente, começa no Icó e vai bater lá na Paraíba, né, extremando com a Paraíba. Essa Vila Tanques fica já perto da Paraíba, fazendo fronteira com a Paraíba. E aí o pobrezinho de eu tem que fazer essa inspeção, e tem que fazer, tá? E verificar todos os defeitos, buscar todos os defeitos, todas as anomalias existentes aí nesse trecho. E o mais são outras informações relacionadas à segurança, né? Ele pergunta, olha, foi feita a conversa ao pé do poste, que trata-se de uma análise de risco que deve ser feita antes de todo e qualquer serviço que vai ser executado. É longe, Donizete. É assim. A análise de risco que deve ser feita, né? Alguma situação de risco considerada impeditiva para realizar o serviço, se tiver alguma coisa que me impeça de realizar essa inspeção, eu tenho que botar aqui, por exemplo, eu não consegui fazer o trecho ali da Vila Pedrinhas porque choveu e estava tudo alagado, não tinha como eu fazer essa inspeção. Havia uma situação impeditiva? Sim, havia, né? Então, não tinha segurança suficiente para eu fazer, eu podia atolar a moto lá, cair no chão, sofrer um acidente, não deu para fazer o serviço dentro do tempo, eu coloco lá a observação. E outras observações que eu julgar necessário aqui nestas linhas. E aí tem aquela observação que a gente viu lá em HST, lembra? Ó, nenhum trabalho pode ser feito sem segurança, nem urgência, nem importância, nem qualquer outra razão poderá ser invocada para justificar a realização de um trabalho sem segurança, tá? E aqui tem mais outras observações, né? A data, a assinatura de quem fez o serviço, etc, etc. Aqui eu tenho outro modelo de ordem de trabalho que traz as mesmas informações. Esse aqui é o modelo mais antigo de ordem de trabalho que a Coelce utilizava. Este é o modelo mais recente, ele é até de 2012, né? Ainda não, ele é de 2012, não sei se os modelos que a ANA está utilizando atualmente têm esse mesmo padrão aí, mas, com certeza, as informações que devem constar nas ordens de trabalho não mudam, né? Tem que ter todas essas informações. O que pode mudar é que tenham mais informações exigidas. Mas aí continua a mesma coisa, tá? Ó, o número da OT, o responsável. Opa, difícil cortar meu nome aqui, né? Mas a empresa que está executando, a data de início prevista, aqui já é de 2012, né? Minha última inspeção da ENO, saí da ENO em 2012, então tá aqui, ó, a última inspeção que eu tinha por fazer lá. E o mesmo trecho, tá, ó, aquela inspeção era de 2000 e, deixa eu ver qual é a data aqui, 2010, que eu mostrei para vocês. 2010 eu já tinha feito esse trecho, 2011 com certeza eu também fiz, e 2012 mais uma vez, né, fiz essa inspeção. Detalhe que esse trecho aumentou, né, ele antes tinha 26 quilômetros, e agora passou a ter 41 quilômetros, né? Aumentou o trecho. E aí tá aqui, ó, inspeção expedida, né? Na Lagoa, São Bento, Vila Pedrinhas, Vila Tanques. Tem a data de início e fim, tem a descrição. O interessante desta ordem de trabalho para a anterior é que nesta ordem de trabalho agora eu tenho um campo onde serão listados os defeitos que eu encontrei durante a manutenção, durante a inspeção. Então, a inspeção não é só ir lá olhar para a rede, tá tudo bem, e vou voltar para casa. Não. Se eu chego lá na inspeção e identifico um defeito, uma anomalia, eu vou lá e anoto essa anomalia para que a equipe de manutenção corretiva faça essa correção. É uma inspeção, é uma manutenção preventiva. E aí eu vou ter como fruto dessa manutenção preventiva, uma manutenção corretiva planejada graças à inspeção prévia que foi feita. E aí eu vou indicar onde o defeito foi localizado, o código do defeito, a descrição do defeito, quantas vezes esse defeito ocorre, se é um defeito crítico ou não, e outras observações que julgar necessário. Tudo isso vai constar na minha ordem de trabalho quando eu for fazer a inspeção em campo, obviamente. E também, dentro da OT, eu tenho um campo previsto
para saber o quanto é que eu vou gastar de material nesta inspeção e também o quanto é que eu vou gastar de mão de obra. Então, tem um campo previsto de material e mão de obra necessário para corrigir aqueles defeitos. E as outras informações que tem logo aqui abaixo são aquelas que eu já falei para vocês. Dicas de segurança, conversa ao pé de poste, análise de risco e etc. Bom, e veja só, tudo isso só para o cara sair a campo. Só para o cara sair a campo. Por isso que a gente viu lá na NR10 que você pode estar treinado, capacitado, etc., NR10, tudo, mas se você não estiver autorizado, você não pode executar o seu serviço. E este documento, a ordem de trabalho, é o que garante, né, a sua autorização para executar o seu serviço como eletrotécnico, como eletricista, seja lá como for, dentro deste contexto. Ah, tinha um zoom aí, não? Eu sofrendo aqui com letrinha pequena. Mas a gente já comentou, acho que vocês estão vendo, né? Um zoom para cima, um zoom para baixo. Eu já comentei tudo isso para vocês. Então, eu vou aqui passar adiante. Agora, depois de toda esta burocracia, mas diga-se de passagem que é uma burocracia do bem, né? O pessoal tem preconceito com a palavra burocracia. Se a burocracia for bem aplicada e bem intencionada e bem feita, ela só traz benefícios. Agora, tem aquela burocracia que a gente já conhece do serviço público e etc, que é feita só para postergar mesmo, só para enrolar, isso aí realmente não é aconselhável. Mas essa é uma burocracia boa, né? Uma forma de controlar as ações que estão sendo feitas. Então, depois de toda esta burocracia, é que o inspetor pode, de fato, sair a campo. Depois que foi tudo planejado, tudo organizado, tudo agendado, previsto quem vai fazer o serviço, previsto os recursos que vão ser utilizados para o cara ir lá fazer a inspeção, previsto o trecho que ele vai dar a inspeção, aí ele vai a campo. Agora, para ele ir a campo, também tem todo um procedimento a ser seguido, que no caso aqui da Enel, à época, se chamava PEX, Procedimento de Execução, e nesse caso aqui o PEX 23, ó. PEX 23, que é o PEX de inspeção. Então, o cara vai a campo, seguindo os procedimentos do PEX. E qual é o procedimento do PEX? Bom, esta informação que eu trago aqui para vocês é do último PEX que eu tive acesso dentro da Enel, tá? Pode ser que alguma coisa tenha se alterado daqui para lá. Mas do último documento que eu tive acesso, estes são os passos que o inspetor deve seguir para executar o seu serviço. E veja só, que esses passos, eles definem um detalhamento, né, um desenvolvimento, quem é que vai cumprir esses passos, quais os riscos envolvidos nesta tarefa que ele vai executar e quais os controles necessários para estes riscos, para que estes riscos sejam minimizados ou eliminados. Então, o primeiro passo, o inspetor ele deve providenciar o material necessário para fazer a inspeção. Ele tem que sair a campo com tablet ou celular. Na minha época, era com a pranchetazinha. Quando eu estava saindo da Enel, eles estavam utilizando tipo uns Palm Top, né? Na época se chamava Palm, que é tipo um mini tablet, que hoje nem existe mais. O pessoal ia em campo e registrava tudo à mão. Mas um pouco antes desses Palms, era na prancheta mesmo. A galera marcava, saía a campo com a OT impressa, saía a campo com a planilha, e aí era um sistema misto, né? Porque você tinha um sistema informatizado, visto que você gerava a ordem de trabalho em um sistema informatizado, mas aí você tinha que imprimir esta ordem de trabalho, tinha que imprimir uma tabela de defeitos e sair a campo, marcar à mão todos os defeitos e depois os defeitos que foram marcados à mão, voltar de novo para o sistema informatizado. É uma ferramenta manual e informatizada, portanto, uma ferramenta mista. Mas, depois disso, eles passaram a utilizar primeiro Palm Tops, depois tablets, hoje talvez estejam utilizando até mesmo celulares, em que o cara não precisa de papel, não precisa de um sistema manual, vai tudo no informatizado. Então, o cara já sai a campo com a OT no celular, com a ordem de trabalho no celular, vai a campo localizar os defeitos, marca já no celular todos os defeitos existentes. Quando você marca já no celular, o celular já gera o cadastro daqueles defeitos e já programa a correção dos defeitos, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, então ele tem que sair com esse tablet em mãos, né?
Tem que sair com binóculos para ele verificar, né, de longe, né, se for uma inspeção expedita, uma minuciosa também pode ser necessário. Com o croquis do trecho que vai ser inspecionado. O croquis nada mais é do que o desenho do circuito que ele vai inspecionar. Semelhante àquele que eu mostrei para vocês no mapa, agora há pouco. E a OT, obviamente, a OT, a ordem de trabalho de inspeção. Quem é que vai fazer isso? O inspetor. Quais são os riscos dessa atividade? Ele pode não ter uma OT registrada para inspeção. Então, ele não pode ir a campo sem ela. Pode ter uma falta de definição quem vai executar essa inspeção, é um risco possível. Pode ter pessoal insuficiente para executar a ordem de trabalho, por exemplo, numa inspeção minuciosa, que não tem condições de apenas uma ou duas pessoas fazerem, aí não tem gente suficiente, é um risco. E aí entra a parte do planejamento, do controle, e o risco de não disponibilizar o tempo para o inspetor. Controle de risco é gerar a ordem de trabalho para que isso não aconteça, determinar o responsável pela execução do serviço, atribuindo o recurso na ordem de trabalho, relacionar o contingente necessário para a execução do serviço e mudar o estado da ordem de trabalho para 4, que aí é um código interno lá que eles têm. Feito isso, preparado toda a papelada, preparado toda a documentação, preparado todo o material para fazer a inspeção, aí ele vai equipar-se com os materiais de segurança, que é o passo 2. Passo 2, equipar-se com material de segurança. Ele tem que sair a campo com óculos de segurança, ele tem que sair a campo com luvas, com botas, com capacete, com capa de proteção contra chuva, caso chova, e mesmo que não chova, deve andar com a capa, porque se vier a chover, ele vai estar com a capa, né? E binóculos. Se a inspeção for registrada através do sistema GONET, fazer uso do tablet, porque nessa época eles estavam nessa transição, do sistema manual para o sistema informatizado. Sistema misto para o sistema informatizado. Passo 3, deslocar-se para o local de inspeção. Se posicionar e preparar a viatura para o serviço no trecho da rede. E aí tem os riscos inerentes desse passo 3, né? Pode cometer alguma infração de trânsito, pode ter queda, torção, pode ter um acidente com terceiro, pode ser tudo isso aqui, etc, etc. E aqui nós temos todos os controles de risco. Passo 3. Passo 4. Ele vai fazer a execução da inspeção, se for utilizar o tablet, de acordo com um manual que eles têm para esse tipo de inspeção. Passo 5. Se na inspeção preventiva ele já encontrar alguns objetos estranhos na rede, como, por exemplo, pipa, que o pessoal encontra muito, ou garrancho, às vezes dá um vento grande, umas brocas, bate uns garranchos numa rede, etc., o próprio inspetor já pode fazer esse serviço utilizando uma vara de manobra, sem que seja necessário que uma equipe de manutenção corretiva vá até o local. E aí, passo 5, ele faz a conclusão desse serviço, ou melhor, perdão, isso aqui é a continuação do passo 5, né? E todos os riscos existentes nesse passo 5. Passo 6, depois que ele foi a campo, identificou todos os defeitos, registrou todos os defeitos, ele vai encerrar formalmente a inspeção. Seja manualmente, assinando a ordem de trabalho, manualmente, por extenso, seja de uma maneira informatizada, clicando lá e marcando, ó, inspeção encerrada, já fiz todo o trecho, e aqui estão os defeitos encontrados. Não acaba aí. O próximo passo agora é resolver as anomalias que ele encontrou fruto da sua inspeção. Como eu disse, algumas ele pode resolver já lá no trecho, como tirar um objeto estranho da rede, mas tem outras como, por exemplo, substituir um poste avariado, substituir um isolador, não tem como corrigir numa inspeção preventiva, numa inspeção prévia. Então, ele vai lá e se programa para que uma equipe de planejamento, uma equipe de manutenção corretiva planejada, vá lá corrigir o defeito, vá lá corrigir a anomalia que ele encontrou. Então, o próximo passo é justamente a programação da manutenção originária das inspeções. Programar a manutenção que foi fruto das anomalias dos defeitos encontrados na inspeção. E aí ele pode fazer isso, né, através de um tablet, de um celular. Antigamente, eu já disse para vocês, a gente fazia na prancheta, na mãozinha mesmo, né? Imprimia lá a ficha e ia sair em campo, ia anotando tudo à mão, os defeitos, depois que voltava para campo, é que colocava lá e jogava para o sistema. Atualmente não, atualmente eles utilizam, né, esse sistemazinho aqui. Na época que eu estava lá, né, já era Enel e Endesa, né? Essa Endesa é uma espanhola, não, é uma espanhola, né, que antes era
detentora aí da Coelce, né? E aí vendeu para a Enel, e agora quem manda em tudo é só a Enel, né? Que não chama mais nem Coelce, chama Enel. Então, para o cara lá que é inspetor, né? Vai aparecer para ele a lista de ordens de trabalho que ele tem que fazer, a data, né? Que ele tem para iniciar, a instalação que ele vai fazer a inspeção e o status da manutenção, da inspeção. Porque assim, eu não preciso fazer uma inspeção de uma vez só, né? Como eu disse para vocês, eu posso fazer em 3 dias, 4 dias, 5 dias, por exemplo, numa semana. Então, esse status vai indicar justamente isso. Ó, a inspeção ainda não foi iniciada, se de fato eu ainda não fiz a inspeção. A partir do momento que eu marco lá que eu comecei a fazer a inspeção, aí está lá, inspeção iniciada. Aí depois que eu marco lá que eu encerrei a inspeção vai mudar de status, vai passar para a inspeção encerrada, e assim por diante. Mas tudo isso feito através desse controle. Antigamente, não era assim. Antigamente, era esse formulário que a gente utilizava. Esse é o método atual, esse é o método antigo. Esse método antigo nos permite visualizar, né, como exemplo, uma inspeção que eu fiz em campo. Essa inspeção eu fiz na zona 9, na época que eu era inspetor de linhas, lá na Enel, zona 9, tá? O número da OT que eu utilizei foi essa, né? A inspeção foi realizada no dia 14 de abril. E eu encontrei todos esses defeitos aqui, ó, que vocês estão vendo. Vamos falar aqui um pouco do que se é informado numa inspeção de rede de média tensão. Primeiro, a localização. O código do poste, onde está o defeito encontrado. E cada um desses defeitos tem um código, né? A12M, L22M, J91, tá? E esse código indica, né, o tipo de defeito a ser corrigido. A quantidade de defeitos que eu encontrei, né, nesse poste. Então, por exemplo, essa QC7059, eu encontrei 5 defeitos L22M. E a criticidade, ó, coluna criticidade. O que é que indica essa criticidade? Está aqui na nossa legenda. Ó. Eu tenho criticidade de 1 a 4. Quando eu tenho a criticidade de 1, eu tenho que resolver aquele defeito logo, dentro de uma semana. Ah, eu cheguei lá, encontrei em campo um isolador quebrado com fuga de corrente. Então, eu tenho que substituir esse isolador logo. Vai chegar alguém corte naquele poste, sofrendo descarga elétrica. Então, a criticidade daquele serviço é 1. Aí, eu cheguei lá, em outra situação, e encontrei uma rama subindo em um poste. Aquela rama subindo em um poste, né? Uma vegetação subindo no poste, pode, com o tempo, entrar em contato com a rede, né, e fechar um curto fase com a terra, através daquela vegetação. Mas eu estou vendo que aquela vegetação ainda vai demorar muito tempo para crescer e chegar lá, então não tem tanta pressa assim para resolver aquela anomalia. E aí eu vou dizer, não, você pode fazer dentro de 1 ano, ou dentro de 3, 1 ano, tá? Vamos botar 1 ano. Essa rama, dentro de 1 ano, ela pode ser cortada. E eu estou dando apenas um exemplo, né? Porque às vezes quando é no inverno, né, tem umas ramas que você vai, olha lá e vê ela bem pequenininha, você vai uma semana depois, a bicha já está cobrindo o poste todo, parece uma árvore de Natal, né? Mas é só como exemplo, só para a gente possa entender que essa criticidade, ela define o nível de urgência em que a tarefa, a correção deve ser planejada, deve ser programada, deve ser feita. E quem é que vai ter capacidade para dizer isso? O cara que foi lá em campo, inspecionou e viu como é que está a situação. Então, nesse caso aqui, para esse defeito, eu pedi para que ele pudesse ser corrigido em até 3 meses, né? Criticidade 2 refere a 3 meses. E aqui logo abaixo, eu identifico como é que este serviço pode ser feito. Como assim, como é que ele pode ser feito? É a execução, ó. É um serviço que vai ser feito com desligamento ou sem desligamento. Eu preciso de desligar a rede para fazer esse serviço? Sim ou não? Aí, aqui eu marquei S1. S1 significa que é um desligamento sem interrupção. Ou seja, é um serviço que eu vou fazer lá sem precisar desligar a rede, sem precisar interromper. Porque qual foi o defeito que eu encontrei? O L22M é vegetação próxima à rede, que no caso aqui eu visualizei algumas bananeiras próximas à baixa tensão. Então, não precisava de o cara chegar lá e desligar a baixa tensão para fazer esse serviço. De longe mesmo, cortava lá as folhas da bananeira e estava corrigido o defeito, a anomalia.
como exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó, o defeito J91M, que eu localizei aqui no poste QC 7075. Eu encontrei um defeito, J91M, de criticidade 2 também, e que eu poderia resolver esse problema sem desligamento, S0. E o que foi que eu encontrei? Um ninho de passarinho lá no radiador do transformador. Na verdade, esse ninho podia passar lá o ano todo, né? E não ia dar problema nenhum na rede. Mas radiador de transformador não foi feito para ninho de passarinho. Então, é uma anomalia que deve ser registrada. E assim foi, né? E por aí vai, tem muitos outros defeitos, né? Ó, a abelha na caixa de proteção, a abelha próxima à média tensão, árvore próximo à média tensão, defeitos aqui na identificação dos postes, ó, o poste não estava bem identificado, tem que ter identificação, porque isso influencia diretamente na segurança da operação da rede, ninho de passarinho, e etc. Né? O principal defeito que a gente encontrava, né? É ninho de passarinho, a vegetação próxima à rede, é a abelha. Às vezes a gente também encontra isolador rachado, isolador quebrado, isolador furado, falta de aterramento, aterramento defeituoso, etc, etc. São todos defeitos que o inspetor de linha pode localizar em uma rede de distribuição de energia elétrica. Pronto, aqui são vários os tipos de defeitos, né? E cada defeito tem seu código. Ó. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, condutor com sinais de descarga, condutor com corrosão, é o C13M, né? Condutor mal tensionado, é o C14M, C15M, condutor com cobertura em mau estado, C16M, é o condutor fora do isolador, condutor desnivelado, por aí vai, tá? Condutor com mais de uma emenda, oxidação, cabo de aterramento em mau estado, cabo de aterramento solto, falta cabo de aterramento, cabo de terra com fios quebrados, e cada um desses defeitos que o inspetor pode localizar, pode identificar em sua inspeção, tem uma codificação, né? Tem um código. Próximo passo. Uma vez localizados os defeitos, agora é gerada uma nova ordem de trabalho para a correção desses defeitos. E essa ordem de trabalho, semelhante à de inspeção, a ordem de trabalho de inspeção, a ordem de trabalho de manutenção corretiva, vai ter que ter o número da OT, vai ter que ter a prioridade definida. Lembra aquela criticidade que a gente viu? Então, a prioridade vai ser uma função, vai ser dependente daquela criticidade que nós definimos nos defeitos. Então, na minha inspeção, eu localizei 3 defeitos. Um que eu disse que a criticidade dele é de 1 semana. O outro que a criticidade é de 3 meses e o outro que a criticidade é de 1 ano. Então, qual é que eu vou dar a prioridade? Obviamente, o que eu botei criticidade de 1 semana. E aí eu vou definir as minhas prioridades de acordo com o resultado da inspeção. A segunda prioridade vai ser o de 3 meses e a outra prioridade de 1 ano. O detalhamento dos serviços que devem ser feitos, os recursos necessários. Então, qual é a equipe que vai fazer essa manutenção e qual é o material que eles vão gastar? O centro de custo, ou seja, de onde é que vai sair, né, o dinheiro para fazer isso. E, obviamente, o detalhamento da instalação a ser corrigida, a receber a manutenção. Para esta segunda OT, já é uma segunda OT, né, que é a ordem para corrigir os defeitos. E aqui eu trago para vocês uma planilha, né, que nos traz esse controle dos defeitos que foram localizados. Isso aqui é uma ferramenta de controle, ó, de organização da manutenção. Então, eu tenho aqui o informe de defeitos por instalação. E a gente tem aqui uma planilha que nos traz defeitos de uma inspeção realizadas no alimentador da zona rural e urbana de Cedro. Ó. Esse CDO01M1 é um alimentador da zona rural de Cedro, que vai ali para o lado da Assunção, São Vicente, e vai bater lá em Várzea Alegre. Esse CDO01M2 também é zona rural de Cedro, que vai ali para o lado da Vaca Morta, Santo Antônio, etc. E o CDO01M4 é um alimentador da zona urbana de Cedro. E isso aqui, essas informações, são efeitos, é o resultado de inspeções feitas por um técnico que foi a campo e verificou tudo isso. Então, por exemplo, aqui no transformador GL0476,
o inspetor verificou que o cabo de terra estava com os fios quebrados. Ele identificou quantos cabos de terra? Um cabo de terra com fio quebrado. Quando foi que ele detectou isso? Ele detectou isso em uma inspeção realizada no dia 9 de dezembro de 2010. E ele deu para este defeito uma criticidade de nível 2. Uma criticidade de nível 1 indica que o defeito tem que ser resolvido em uma semana. Uma criticidade de nível 2, ele tem que ser resolvido em até 3 meses. Uma criticidade de nível 3, até um ano, se eu não me engano. Deixa eu voltar para cá para eu ver. Nível 3, 1 ano. E nível 4, 3 anos. Então, ele colocou uma criticidade de nível 2. Ou seja, ele deu um prazo de 3 meses para que este defeito fosse corrigido. Então, eu vou ter como limite de correção desse meu defeito o dia 9 de março de 2011, visto que ele apresentou uma criticidade 2. Criticidade 2 é que eu tenho até 3 meses para resolver. Eu gerei o trabalho no dia 9/12 de 2010, né? Então ele vai ter janeiro, fevereiro e até março para que este problema seja programado, para que este defeito seja programado e para que seja programada a correção e retirada desse defeito. Até 3 meses. Identifiquei em dezembro, então eu vou ter janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque eu dei criticidade 2. E aqui nós temos, né, a indicação da ordem de trabalho da inspeção. Então, a OT de inspeção que ele utilizou para encontrar esse defeito foi essa daqui, a 876904. E para corrigir os defeitos encontrados, eu vou gerar uma nova ordem de trabalho, que agora também vai ter um novo número. Nesse caso aqui, a 975202, que é a OT, a ordem de trabalho, para a correção do defeito. Ó, vamos pegar aqui outro defeito, que tem uma criticidade mais longa. Deixa eu ver aqui, ó. Esse defeito aqui, do CDO01M2. Foi no poste que está a 2 postes de distância da chave FGK0780. Então, ele vai andar FGK0780, mais 2 postes para frente, ele encontrou um defeito L22M, que é vegetação próxima ao condutor. Ele encontrou quantas vegetações próximas ao condutor? 3 vegetações. Então, provavelmente, ele vai ter que fazer lá 3 podas. Ele encontrou esse defeito quando? No dia 15 de junho de 2010. Qual foi a criticidade que ele atribuiu a esse defeito? Criticidade 3. Significa dizer que ele vai ter não mais 3 meses para resolver este problema, porque a criticidade 3 me diz que eu tenho 1 ano para resolver. Recapitulando, criticidade 1, eu tenho que resolver dentro de 1 semana. Criticidade 2, eu tenho que resolver dentro de 3 meses. Criticidade 3, eu tenho até 1 ano para resolver esse problema. Então, com criticidade 3, se ele identificou essa vegetação no dia 15 de junho de 2010, ele vai ter até 15 de junho de 2011 para corrigir aquele defeito. Significa dizer que aquela vegetação que aquele inspetor visualizou é uma vegetação que, dentro de 1 ano, ela não vai se aproximar tanto dessa rede. Mas que dentro de 1 ano, ela precisa ser podada, ela precisa ser cortada. Bom, então, esse trabalho, né, de inspeção foi gerado no dia 15 de junho de 2010, através de uma OT de inspeção, a 876899, e para corrigir esse defeito foi gerada a OT 925154. Notem, é claro, que essa OT ela vai ser utilizada para corrigir não apenas um defeito, tá? A 925154, ela vai ser utilizada para corrigir vários defeitos, tá? Que foram encontrados nesta ordem de trabalho de uma mesma inspeção. E esses defeitos vão ser resolvidos de acordo com cada uma das prioridades ali marcadas. Agora, veja o seguinte, eu tenho aqui defeitos de prioridades diferentes, ok? Que vão ter ordens de trabalhos também diferentes. Ó, a prioridade desse defeito é 2.
Então, tem uma OT para ele. A prioridade desse defeito é 3, tem uma ordem aqui para ele. Tá certo? O que é isso? Repetindo, é uma ferramenta de controle da programação. Mas não acaba por aí também, tá certo? Para o cara ir em campo, ele tem que ir a campo com uma definição do material e da mão de obra que vai ser utilizado para aquele serviço. Eu trago aqui para vocês um exemplo de uma ordem de trabalho que tem detalhadamente a descrição da mão de obra e do material utilizado naquele trabalho que vai ser executado. É um pouco diferente, porque é uma ordem de trabalho não de manutenção corretiva ou de inspeção, mas é uma ordem de trabalho para construção de redes. Mas, mesmo assim, dá para a gente ter uma noção, tanto de um trabalho de construção de redes, como de um trabalho de manutenção corretiva. À época, né, esta ordem de trabalho estava destinada para essa empresa que estava prestando serviços para a Enel. Isso foi em 2010, né? No caso, na época, era Andrade Gutierrez. E aí, nessa ordem de trabalho, eu tenho previsto aqui, por exemplo, a mão de obra do serviço que vai ser prestado e o custo da mão de obra. Então, por exemplo, eu tenho aqui o serviço de código 991 tarará, tarará. O que é o serviço 991 tarará, tarará? É abrir cava com uso de tambor, etc, etc. Quanto é o valor desse trabalho? Quantas cavas estão previstas? Duas aberturas de cava com uso de explosivo, né? Então, o valor desse serviço era R$ 571. Então, veja só, eu já tenho uma previsão do que eu vou gastar com mão de obra, o custeio, né, o valor desse serviço. Por exemplo, eu tenho aqui uma mão de obra para lançar condutor de alumínio. Quanto é que custa lançar condutor de alumínio? Bom, são 30 lançadas de condutor de alumínio e, ao total, vai custar R$ 112,50 o lançar este condutor de alumínio. E com este planejamento, tá, eu já tenho uma noção do que eu vou gastar com a minha manutenção. Outra coisa interessante aqui nessa ordem de trabalho é que naquela primeira que eu mostrei para vocês, só tinha o meu nome, né, como técnico de inspeção para fazer aquele serviço. Essa ordem de trabalho é uma ordem de construção, é uma turma de construção de redes, tem mais pessoas, tem mais técnicos. E aqui tem nome de várias pessoas, né? Erinaldo, Elias, Cícero Leirton, Raimundo Rones, Silvan Vieira, José Idilvan, né? Que são os técnicos que iriam executar este serviço. Nesta ordem de trabalho, além da mão de obra, também há a previsão do material que eles vão utilizar no serviço que vai ser executado. Então, parafuso, cabeça quadrada, 16 por 200, vai utilizar quanto? 7 unidades. Cordoalha de aço, 6,4 milímetros, vai usar quanto? 13 metros. Isolador de pino, vai usar quanto? 2 isoladores, ok? Então, tudo isso deve ser previsto, deve ser programado no meu serviço. Aqui é uma ordem de trabalho de construção de redes, mas se eu vou lá, por exemplo, substituir isolador quebrado, deve estar lá previsto na minha ordem de trabalho. Tantos isoladores. Aí, na minha mão de obra de substituição de isoladores. Eu vou substituir 2 isoladores. Substituição de 2 isoladores, preço total, etc, etc. Tudo isso, pessoal, é feito através de um sistema. Então, eu coloco lá o código do serviço que vai ser feito, e esse sistema já carrega para mim a descrição do serviço e o valor daquele serviço. E aí eu tenho que informar para o sistema apenas o código do serviço e a quantidade de serviço que vai ser feito, tudo isso de forma informatizada. Planejamento da correção de defeitos. Há que se ter atenção aos prazos para a correção de defeitos. Defeitos críticos exigem menos tempo para que sejam retirados, e defeitos não críticos podem esperar mais tempo. O planejamento do serviço é uma etapa importantíssima, independente do tamanho e da complexidade do serviço. Os serviços que a Enel vai fazer, né, de manutenção nas suas redes, geralmente vai envolver energia elétrica. E sempre que envolver energia elétrica, né, eu tenho que me programar também. Se eu vou desligar aquela rede ou não, se eu posso fazer com a rede energizada, se eu tenho que fazer com a rede desligada e assim por diante. Para isso, lá dentro da Enel, eles têm um sisteminha chamado SGD, que é o Sistema de Gestão de Desligamento.
onde eles agendam, onde eles programam toda a rede elétrica da Enel. Se eu vou desligar qualquer chave que seja para fazer uma manutenção, deve passar pelo SGD, deve passar pelo Sistema de Gestão de Desligamento, pois esse documento vai servir para controlar o tempo de falta de energia, que é muito importante. E também o tempo que eu estou gastando, tá, nas minhas manutenções, nas minhas intervenções junto à rede. Eu trago aqui para vocês, como exemplo, um desses documentos, que é gerado a partir desse sistema informatizado, né? Então, aqui eu tenho uma folha de desligamento em alta e média tensão. O número do desligamento, tá? A instalação que vai ser feita esse desligamento, no caso aqui, uma instalação de média tensão, o estado desse desligamento, dessa programação, e aí tem vários estados, até chegar ao estado de confirmado, nesse caso aqui ele ainda não estava confirmado, ele estava validado, ele vai fazer esse serviço numa rede de média tensão, rede radial, a empresa que vai executar a manutenção, o serviço, quem é que está solicitando esse desligamento para essa empresa fazer esta manutenção. Se houver qualquer problema, é esse carinha aqui que vai responder pelos pepinos e abacaxis que houverem, foi o cara que solicitou. O trecho que ele vai fazer esse serviço, tá? Definindo aqui. Então, esse cara vai trabalhar em todas essas estruturas aqui definidas, tá? Tudo isso aqui são os elementos que vão ser operados no momento do serviço. Então, aqui estava previsto que eles fossem trabalhar, que eles fossem operar, para executar esse serviço, 3 chaves seccionadoras, ó. A SBT 1134, a SBT 0702 e a SBT 0779. Tem que informar também o trabalho previsto, ó. Então, nesse caso aqui, para este desligamento, o que era que iria ser feito? Iria ser feito a implantação de um poste debaixo da média tensão, aparelhando, né, estruturas com lançamento e nivelamento de condutores e interligando uma rede de média tensão lá no sítio Buqueirão, em Icó. Tem também, ó, a ordem de trabalho destinada para esse serviço. No caso aqui, era a OT 928027. O cara que está fazendo o planejamento desse desligamento, ele deve observar se vai desligar clientes. Nesse caso, sim, vai desligar clientes. Ele vai verificar se precisa de manobrar a rede de média tensão. Sim, vai precisar de manobrar a rede de média tensão. Se vai precisar de operadores na subestação. Nesse caso, não vai precisar. Se vai interferir em outro departamento. Nesse caso, não vai. Se vai afetar outras empresas. Nesse caso, não vai. Se vai desligar algum trecho de comunicação. Nesse caso, não vai. Se vai afetar a cogeração. Não vai. E se vai afetar o esquema. Nesse caso, vai. E aqui, a data e horário de planejamento do serviço, de todas as manobras, tá? Então, as manobras estavam previstas para se iniciar às 14 horas, e justamente às 14 horas, o pessoal ia ficar sem energia. A partir das 14h05, o pessoal estaria pronto para trabalhar, e às 16h55, eles devolveriam a rede para que ela passasse a ser energizada às 17 horas, totalizando 3 horas de serviço. E aí, ó, para que este procedimento seja confirmado, ele tem que passar por 1, 2, 3, 4 filtros. Então, tem que passar pela mão de 4 pessoas, ou de 4 chefes, né, para que este planejamento seja aprovado. Nesse caso aqui, eu mostrei para vocês que o nosso desligamento, que a nossa programação, ela ainda estava validado, mas ainda não tinha sido confirmado, que é justamente essa situação, ó. Eu havia solicitado, o chefão lá havia validado, mas não basta só o chefão lá validar. O centro de controle tem que dizer que não tem nenhum problema, dá certo fazer aquele serviço naquele horário. E só depois disso é que o chefão ia lá e confirmava o serviço. Então, aqui eu estava na etapa de planejamento ainda, de programação desse desligamento. Outra informação importante aqui no desligamento é a quantidade de pessoas que iam fazer esse serviço, no caso aqui, 6 pessoas, e a quantidade de clientes que eu estava desligando. No caso, ó, 438 clientes sendo desligados. Então,
é uma coisa que deve ser muito bem planejada, muito bem programada, para que estes 438 clientes sejam avisados previamente, para que todo cuidado seja necessário, que as 3 horas que foram planejadas para serem executado o serviço não extrapole, não seja um serviço que foi programado, planejado para ter 3 horas de duração e dure 3 horas e meia e dure 4 horas, porque isso tudo implica em um planejamento mal feito, mal executado, e tudo isso deve ser observado. Aqui, por exemplo, eu tenho para vocês uma folha, uma programação de intervenção, não mais em uma rede de baixa tensão, não mais em uma rede de média tensão, mas em uma rede de baixa tensão. E um serviço que vai ser executado sem desligar a rede, com a rede energizada, com a baixa tensão energizada, por isso TIT, trabalho em tensão, trabalho com a rede energizada. E aí, ó, como é um serviço que já foi confirmado, ele passou por todas aquelas etapas de confirmação, por todas aquelas etapas de planejamento. Então, seguiu aqui, ó, eu solicitei o desligamento, solicitei a programação no dia 7 de janeiro de 2011. No mesmo dia, o chefão lá, que na época era o Edvan Carneiro Almeida, ele deu o aval dele. E aí, o responsável pelo centro de controle disse que não tinha problema nenhum a executar aquela programação para a data prevista. E então, depois que o chefão recebeu este aval do centro de controle, ele foi lá e confirmou a programação. Uma programação que estava prevista para ser executada a partir do dia 17 de janeiro, mas que eu solicitei com 10 dias de antecedência. E só solicitei com 10 dias de antecedência porque é um serviço que não tinha desligamento de clientes, era um trabalho em tensão. No anterior, por exemplo, eu estava fazendo um serviço para o dia 19 de janeiro, não com 10 dias de antecedência, mas com 12 dias de antecedência, porque iria ter desligamento e iria envolver muitas pessoas, tá certo? Bom, conclusão. Depois de todo esse procedimento aqui, que a gente já passou mais de 1 hora explicando, não acaba aí. Localizados os defeitos por meio de inspeção, que foi o primeiro passo, registrados os defeitos, que foi o segundo passo, planejada a correção, que foi o terceiro passo, e quarto passo, corrigidos os defeitos em campo, 4 passos, os defeitos, eles são retirados da lista de defeitos pendentes, que é aquela planilhazinha que eu mostrei para vocês. Então, foi corrigido o defeito? Foi, beleza. Acabou tudo? Não, não acabou não. Eu tenho que ir lá no sistema e dizer que eu dei baixa no defeito para que aquele defeito não conste na minha lista de defeitos pendentes. E aí, estes valores, estes defeitos vão para as estatísticas. Para quê? Para o setor de engenharia da manutenção estudar como está se comportando o sistema de manutenção na minha rede de distribuição de energia elétrica, para que assim ele possa tomar decisões baseadas em informações concretas, informações reais, que foram colhidas, que foram executadas ao longo do tempo na minha rede. E tudo isso com base em um sistema de controle, em um sistema de organização da manutenção que segue todo este passo a passo que a gente acabou de ver. E, com isso, encerramos a nossa aulinha de hoje. Realmente, pessoal, não daria tempo para a gente fazer isso na aula passada, né? Ainda bem que a gente deixou, ainda bem que eu dediquei uma aula inteira somente para falar isso. Então, para você que acompanhou esta aula até esse momento, meus parabéns pela sua audiência e pela sua paciência. Eu vou interromper aqui a nossa gravação, mas continuarei disponível online para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer questionamento que vocês venham a ter referente ao conteúdo que foi abordado nessa aula ou referente a qualquer outro assunto relacionado à coordenação de eletrotécnica. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.